como a gente pode usar inteligência artificial no mercado imobiliário? Então, existem algumas formas de você utilizar. Primeiro, quais são os casos mais comuns de uso de AI? Produção de conteúdo. Então, é muito utilizado pelo time de marketing. Então, o time de marketing usa para produzir blog, textos para campanhas e tal. Então, isso ajuda bastante. E o segundo caso, que é bastante utilizado, atendimento ao cliente. Então, são os casos mais comuns, falando de IA generativa, né? Que é o caso do ChatGPT. O que é uma IA generativa? Generativa é como se você trouxesse, fosse uma pessoa, ou seja, o cérebro humano, produzindo uma conversa, falando com você de forma natural. Tá? Ou seja, ela vai produzindo. Tecnicamente falando, isso já existe há muito tempo. Aí o que foi feito? Grosseiramente falando, tá? Você ampliou isso para uma escala muito grande. E aí saiu o ChatGPT. Tá. Olha para o seu celular. O seu celular, você escreve uma palavra, ele já te dá uma sugestão de uma próxima palavra que, se você pegar até um determinado ponto, aquela frase faz sentido. Se você for só clicando, escolhendo, aquilo ali é cadeia de Markov, tecnicamente falando, tá? Mas é o seguinte, a evolução disso, você pegar bilhões de palavras e ele consegue prever próximas palavras. E aí ele monta uma frase que faz total sentido, tá? Então isso é IA generativa. E você tem a IA discriminativa, classificatória, que é aquela IA que você vai começar a entender o seguinte, qual é o percentual de mulheres que fazem isso, isso e isso. E ele começa a trazer percentuais, números específicos. São classificação, tá? Então, existem dois tipos. Então ela pega um conteúdo específico e classifica e traz uma informação mais fácil de você mensurar, de você interpretar. Seria isso? Exatamente, tá? E aí agora, o que tornou público, né, muito mais comum, explodiu, foi a generativa, que no final é o... Que é o lance de você conversar. É o conversar. É você fazer as perguntas com base de milhões de palavras, ele vai começando a entender, fazer sentido e te dar a resposta certa, tá? Então, são os casos que eu vejo muito comuns de uso, né? Você tem atendimento ao cliente, e aí o que você faz no caso do GPT? Porque ele pode, de vez em quando, dar uma viajada. Por quê? Porque você precisa contextualizar ele. O famoso prompt. É o prompt. Então, você precisa dar o contexto. Quem é você? O que você faz? Como que você quer que ele reaja a um determinado tipo de pergunta? Então, a grande sacada aqui no uso de IA, o momento atual, e a Marta ontem ela falou muito bem isso, né? Eu sou fãzaço dela também. Sim. E assim, não é sobre respostas. É sobre as melhores perguntas. Boa. A IA, agora e no futuro, quem fizer as melhores perguntas consegue ter as melhores respostas. E temos que tomar muito cuidado com o uso de IA generativa. Em que sentido? A IA não é o mestre dos magos, para quem é mais antigo aí, né? O desenho, né? Caverna da Dragão. Ou seja, não o que ela te der de resposta, não é aquilo ali é sacramentado certo, não é isso. Você precisa pegar, avaliar, olhar para ver se faz sentido para o seu negócio, para o seu momento e fazer as adaptações necessárias. Ela ajuda muito no aumento de produtividade. Então, a sacada é como aprender a perguntar. Como eu faço as perguntas? Como vendedor, né? Um vendedor na ponta, o humano está lá. Manda na negociação, você começa, né, as técnicas de venda, faz as perguntas, você constrói o seu background, quando o cliente faz a pergunta, você virou a chave, você vai conduzir ele baseado no que você coletou. Tá. Então, tem muito isso. A IA também faz isso. Então, você faz a pergunta certa e ela vai te dar a resposta mais contextualizada e mais correta para o seu momento. E aí, o que você está trazendo para a gente, Marcos, é que existem formas da gente colocar essa IA dentro de uma primeira interação com um lead gerado no Instagram. Exatamente. Imagina assim, ó o exemplo. Você vai chegar para... A pessoa vai fazer uma pergunta, essa pergunta eu guardo numa caixinha, né, eu falei a caixinha, aí eu vou lá para o ChatGPT, imagina, com essa caixinha. Essa caixinha tem lá, onde qual é a metragem desse prédio aqui, por exemplo, o que tem de benefício, quais são a área de lazer, me explica um pouquinho mais desse condomínio. Eu mando essa caixinha para ele e junto com essa caixinha da pergunta do cliente, eu mando mais uma caixinha que é padrão, como se fosse um prompt. Ou seja, você é a Duda, assistente virtual da empresa tal, você só fala sobre a empresa, sobre os nossos projetos, você vai usar uma linguagem dessa forma, não responda a nada que não seja disso. Mas isso fica salvo. Você configurou esse... Isso é configurado por trás por nós. Tá? A gente configura. Então, quando a gente vai para a ferramenta de IA, a gente leva essas duas caixinhas.
uma caixinha treinada por nós, mais a caixinha da pergunta do cliente. E o retorno é a resposta, contextualizada para essa combinação das duas caixinhas. É assim que funciona. E aí a gente apresenta isso aonde? No Instagram, no WhatsApp, né? No WhatsApp, que hoje é o mais comum. Então, no WhatsApp, as conversas acontecem muito isso. E aí a pessoa que recebe essa resposta, ela consegue enxergar que é um robô, que é uma inteligência artificial, ou ela acha que é um humano? Como é que nos seus clientes você trabalha? Por exemplo, você cria uma Magalu de uma incorporadora, ou você deixa uma coisa meio... Não vou falar se é ou não é humano. A gente começa, na verdade, eu acho que você precisa combinar com o cliente. O combinado não sai caro, né? Combina com o cliente. Fala assim, fala o que você é, sou assistente virtual. Já começa falando que você é assistente, para depois a pessoa não achar. E aí você entra... normalmente com uma pergunta ou não, se você quiser deixar aberto direto, ela sabe que é assistente virtual, e ela vai trazer sentido para a conversa, né? Então o cliente sabe que é uma AI, mas ele está contextualizado. Então, se você combinar no início, não tem problema, tá? O que a gente vê bastante é isso, né? Tá. Então assim, só que como o próprio ChatGPT, de vez em quando ele não dá uma viajada, sim, ainda acontece isso, né? Às vezes ele pode dar uma resposta. Ali a gente consegue medir o tamanho da resposta, tem essas possibilidades. Mas a gente vai fazendo pequenos ajustes para poder ser o mais fidedigno, ou seja, o mais humano possível na resposta. São configurações, né? Sim, eu imagino que dentro de um trabalho de acompanhamento, né, você vai refinando, você vai adaptando, você vai contextualizando melhor, a ponto de você separar o curioso, o lead, de alguém que realmente tem fit, que está, de repente, no momento mais meio fundo do funil, que seria um lead qualificado. Então, você começa a entregar para o teu corretor, né, para a tua corretora, alguém que está mais próximo de uma tomada de decisão do que alguém que está curioso, né, cara? Então, você faz a pergunta, exatamente. Você faz a pergunta, aí tá ali, aí conversando. Depois você pode fazer o quê? Monta uma nuvem de palavras, automático, você vai entender o comportamento e você leva para uma outra AI, que é classificatória. E aí vai definir qual é a temperatura, se esse cliente pode passar ou não, se é um curioso ou não. Baseado, fruto de uma conversa de AI, ou seja, uma conversa troca... Numa conversa generativa, você aplica uma outra inteligência artificial... Classificatória. Que vai definir se pode passar ou não. Dependendo das perguntas, ou seja, daquele contexto, que você transforma em nuvem de palavras e tal. Então, isso traz uma gama de informação, de insight, para venda e para marketing. Mais gigante, assim. Completamente é um outro game, né? Ou seja, você não tem eu acho. É o seguinte, vamos discutir o que está aqui. Aí é a opinião mais técnica, ou seja, baseada em número, em análise e tal, em informação, em palavras. Não, cada um acha uma coisa, né? Então, eu tento sair muito disso. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai rodando, às vezes, em beta, não faz sentido, isso aqui não deu. Aí tem coisa que vai rodando, isso aqui, legal, vamos testar, vamos validar. E a gente vai. Tem cliente que tem apetite por tecnologia e ele gosta, e ele quer estar na vanguarda. São os adotadores, né? Então, os adotadores, eles querem validar, testar e tal, e a gente gosta, a gente precisa dessas pessoas também, para quê? Para a gente validar, ver o que faz sentido, olhar outros mercados. A gente traz, olha só que legal esse negócio aqui, vamos testar, ver se faz sentido aqui? A gente tem feito bastante isso. E você que tá nos assistindo achando que era só impulsionar a porra do post do Instagram, hein, cara? Olha quanta coisa o Marcos trouxe pra gente aqui nesse episódio, aqui nesse conteúdo que estão acontecendo. De repente não estão aí, mas elas estão acontecendo. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Então eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!